Fala Santista, tudo bem com você? Vídeo hoje, um dia após o empate entre Santos e Bragantino por 2-2. Mas vamos falar sobre isso, vai ser um pós-jogo de um dia depois, mas tudo bem, não tem problema. Como eu falei no vídeo de pré-jogo, o Santos buscava uma sequência inédita, que era a última vez nesse campeonato o Santos tinha conseguido 3 jogos sem derrota, ou seja, um empate e uma vitória, e o Santos conseguiu ultrapassar. E chegou nesse período de 3 empates e uma vitória. E uma coisa é certa, o Vojvoda ainda não perdeu sobre o comando do Santos. A gente vê um futebol mais promissor, o Santos tem evoluído, o Santos tem crescido de produção, tem crescido tecnicamente, mas ainda algumas falhas acontecem e isso faz com que a gente perca alguns jogos. Eu acho que ontem foi um desses casos em que alguns jogadores da defesa falharam e a gente acabou saindo um pouquinho no prejuízo. Eu acho que era um jogo muito importante para a gente ter uma vitória importante, porque nos afastaria bastante da zona do rebaixamento. O empate já ajudou, era melhor não perder, né? Mas o empate já ajudou. E, cara, o primeiro tempo eu acho que a gente jogou um pouco melhor, teve um pouco mais de volume de jogo. O Santos teve chances de fazer gol, inclusive uma chance com o Lautaro Dias, que para mim foi o melhor do jogo, sem dúvida. Ele foi um dos melhores do jogo, com um gol e uma assistência. E o Santos dominou bastante o primeiro tempo. Só que eu acho que às vezes o Santos tem um pouquinho de azar. Tem um pouquinho de azar, cara. A gente jogou bem o primeiro tempo, mas sofreu um gol do Bragantino. E no segundo tempo o Santos voltou muito bem, conseguiu fazer os 2 gols, um gol com o Barreal e um gol com o Lautaro Dias. Como eu falei, o Lautaro para mim foi um dos melhores do jogo. Só que no final do jogo o Santos consegue sofrer um gol de bola aérea, um gol de erro de marcação da zaga, para mim, do Luan Pérez. E que poderia, eu acho que se a gente não tivesse tomado gol, a gente poderia ter coroado, e a gente não, né? Mas poderia ter coroado o Vojvoda com um mês muito bom no Santos, seria com 2 vitórias e 2 empates. Mas completamos o primeiro mês de Vojvoda com 3 empates, uma vitória. Estamos na 16ª posição ainda, mas estamos a 5 pontos da zona de rebaixamento, o que pelo menos nos garante uma rodada fora da zona de rebaixamento, mas o importante é que o Santos precisa continuar pontuando. E eu acho que com o futebol que tem sido apresentado, com o crescimento do futebol do Santos, principalmente na mão do Vojvoda, a gente tem tudo para escapar e conseguir algumas vitórias importantes nos próximos jogos. O próximo jogo, para confirmar só, 26ª rodada, o Santos jogará contra o Grêmio na Vila Belmiro, dia 1º/10, ou seja, quarta-feira agora, amanhã tem pré-jogo. E esse jogo, cara, é um jogo bem importante, é um jogo... todo jogo eu falo que é importante porque o Santos está numa zona complicada, e é de fato importante que o Santos ganhe. Mas esse é um jogo realmente pra gente se distanciar. A gente, como eu falei, a gente tá 5 pontos. O Vitória vai enfrentar o Ceará, que o Vitória é o primeiro fora da... Aliás, é o Juventude. E o Juventude vai enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV amanhã. E o Vitória vai enfrentar o Ceará no Barradão na quinta-feira. Então são os 2 times que têm 22 pontos, que estão 5 pontos atrás do Santos. Então, digamos que tem uma derrota desses times. Se a gente vencer, a gente fica a 8 pontos. Isso mesmo, 8 pontos da zona do rebaixamento, cara. E já é uma distância bem legal. Eu acho que a gente realmente precisa continuar nessa evolução, mas precisa pontuar. E eu acho que o Santos... Uma das coisas que vinha falhando nos últimos jogos, só para fechar minha linha de pensamento, mas uma coisa que vinha falhando nos últimos jogos é que o Santos produzia muito, conseguia chegar no ataque, recuperava a bola rápido na defesa, mas produzia ofensivamente pouco, de chutes no gol. E no último jogo contra o Bragantino, o Santos melhorou muito nesse quesito. O Santos conseguiu chutar mais no gol, conseguiu fazer gols, conseguiu a virada, o que não aconteceu acho que há algum tempo. O Santos conseguiu a virada, mas sofreu um empate no final. É um jogo que a gente poderia ter saído com a vitória. Eu acho que saiu um empate um pouco amargo, esse jogo de Santos e Bragantino. E eu acho que uma das coisas pode ser
é minha opinião agora, mas eu acho que o Vojvoda ele errou um pouco nas modificações no final, porque ele tentou manter o mesmo esquema de jogo, tentou manter os atacantes, mas a gente precisa pontuar. E eu sei que é tenso, mas às vezes é bom fechar um pouquinho o time, tentar segurar o resultado. Como foi contra o Atlético Mineiro, cara, a gente tava com um a menos. Mas como é importante às vezes a gente tentar segurar o resultado, e eu acho que ele errou um pouquinho nisso. Ele poderia ter colocado alguns defensores ou algum volante para tentar segurar um pouquinho mais o jogo, tentar fechar a defesa do Santos, ao invés de colocar os atacantes e tentar manter o mesmo estilo de jogo. Eu acho que talvez tenha sido o erro dele nesse jogo. Mas como eu falei, o Santos realmente vem numa evolução e eu acho que é importante a vitória nos próximos jogos. Como eu falei, amanhã tem pré-jogo, Santos e Grêmio. Falaremos sobre isso amanhã. E é isso, valeu!